Graças e paz, igreja. Amém. Vamos escutar mais um pouco da palavra de Deus. Mesmo sentado com toda a reverência, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. 1 Samuel 22, 1 e 2. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e era com ele uns 400 homens. Amém? Vamos entender um pouco desse contexto aí. Sabemos da história, de Davi. Davi, um simples pastor de ovelhas, e de um pastor de ovelhas ele se torna rei. Mas ele não se tornou-se rei do dia para a noite. Teve todo um processo. Sabemos que antes de Davi, o rei, segundo o coração dos homens, que os homens escolheram a pior parte. Deus tirou o povo de Israel, governando o povo de Israel, dando proteção e provisão ao povo de Israel. E o povo ele foi ingrato com Deus. Chega uma hora que Israel vê todos os povos ao seu lado, e todos eles têm um rei. Mas Israel tinha o melhor rei que existe na face da terra, o rei Jesus. Mas Israel, ele olha para as nações, e todas as nações têm um rei humano. E Israel agora fala para Samuel: olha, Samuel, em outras palavras, Israel estava dizendo: olha, Samuel, estamos cansados de Deus, nós queremos um rei. Samuel, muito entristecido, faz a vontade do povo, e o povo agora escolhe a Saul, rei de Israel, rei segundo o coração do homem, mas não segundo o coração de Deus. O interessante é que muitas pessoas, você olha para as pessoas e não dá nada por elas. Era o caso de Davi, o menor da casa do seu pai, pastor de ovelhas, sem nenhumas regalias na casa de seu pai. Mas 12 anos antes do seu reinado, Davi, ele é ungido rei. Quero que você preste bastante atenção, que 12 anos Davi, antes dele ser rei, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Deus olha para Saul e não se agrada, e diz: olha, esse aí não, mas eu quero, Samuel, que você vá lá na casa de Jessé e unja aquele que eu escolhi. E o homem, ele olha para a aparência, mas Deus olha para o intuito do nosso coração. Quando Jessé chega lá, encontra os irmãos de Davi, ou melhor, Samuel chega na casa de Jessé.
E Jessé, ele se ilude com o primeiro irmão de Davi, Eliabe, homem forte, soldado do exército de Saul, e ele diz: é esse. Aí Deus diz o quê? Você olha para o intuito do coração, você olha para o homem, mas eu olho para o coração. E a palavra de Deus diz que vai passando todos os irmãos de Davi, e Deus diz: não é nenhum desses. Jessé, acabou-se todos os filhos? Não, tem um pastorzinho de ovelha lá, não tem relevância nenhuma. Mas Deus, ele quer te honrar no lugar que você está. Deus quer te honrar no lugar que muitos dizem que você não serve para nada. Deus quer te honrar naquele lugar que as pessoas olham para você e não te dá valor nenhum. O homem pode não te dar valor, mas Deus dá valor a você. Você, para a sociedade, você pode não servir para nada. Glória a Deus. O importante é você servir para Deus. É o mais importante de nossas vidas. Não se engane. Se o mundo aí fora te coloca lá em cima, não se engane com isso. O importante é que você esteja nos planos de Deus. Davi está lá. Davi é um Zé Ninguém. Davi começa logo a honrar Davi. Vai lá, chama ele, ninguém se senta à mesa antes que ele chegue. Olha a honra aí chegando para Davi. Honra essa que ele não tinha nenhuma da parte de seus parentes. E a narrativa diz que quando ele chega, Deus fala com o profeta e diz: o homem é esse, pode ungí-lo. E assim o profeta unge a Davi rei. E Davi, ele começa a passar por vários processos. Davi agora entra numa história mais, robusta na vida de Davi, quando entra o gigante Golias, começa a desafiar a Israel. O seu pai manda que Davi vá levar mantimentos para os seus filhos, para os seus irmãos. E quando Davi chega lá, está o soldado Golias, o soldado inimigo desafiando ao Deus de Israel. E nenhum dos soldados de Israel se atreve a desafiar aquele gigante. Mas quem tem Deus, quem tem confiança em Deus, não tem gigante que fique em sua frente. O gigante, ele não pode desafiar quem é de Deus. Ele pode até desafiar, mas ele vai ser derrotado. Porque existem homens e mulheres de Deus ainda aqui na terra, que têm confiado plenamente em Deus, e sabe que qualquer gigante que se colocar em sua vida vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda existem os valentes de Deus aqui na terra, e Deus tem usado homens e mulheres para fazer a sua obra. E com Davi não foi diferente. Davi chega, o gigante está lá tirando onda, perturbando. Acho que Davi olhou assim e disse: poxa, meio mundo de homem aí, soldados experientes, não vão contra esse homem. E o pior de tudo, ele está desafiando o meu Deus. Não. Aí Davi toma a frente. O interessante é que quando existem homens e mulheres de Deus, quando estão preparados para resolver coisas impossíveis segundo a vontade de Deus, as pessoas começam a zombar. Não foi diferente com Davi. Eu imagino ali agora
as pessoas olhando para Davi, coitado, não vai dar um caldo, esse aí já era. Mas a gente tem que se lembrar que Davi, ele era pastor de ovelhas. Davi não foi contra aquele homem sem experiência. Muitos dizem que Davi não tinha experiência. Não, Davi era um cara experiente. Por quê? Pastor de ovelhas, ele tinha que cuidar das ovelhas, lógico. E ele sabia de todos os perigos que tinham, não é? É tanto que Davi diz ao rei que matou um leão e um urso quando eles foram atacar as ovelhas. Davi era um cara experiente. A funda não era qualquer um que lançava a funda com a coisa, com a pontaria certa. Eu acredito que Davi, enquanto estava ali olhando as ovelhas, ele estava treinando. Eu acredito nisso. Davi estava de olho para que os animais ferozes não fossem pegar as suas ovelhas. Davi era um cara experiente com as ovelhas. Não é à toa que Davi, ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele estava falando, ele fala no Salmo 23 com propriedade do que ele está falando, porque ele conhecia. E ele sabia o que era ser um pastor. E Davi agora ele vai de encontro ao gigante. Aí tem toda uma história. O rei manda colocar a sua armadura. Ele diz: não, oxe, Saul, a palavra de Deus diz que Saul era grande, sobressaía sobre todos os homens. Davi pequeno. Quando botou a armadura, acabou-se o homem. Não. Eu vou enfrentar o Golias no nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Davi tira ali aquela armadura e vai contra Golias e mata Golias com uma pedrada. A fama de Davi agora, ela começa a crescer. Davi agora começa a tocar harpa para o rei se alegra, diz a Jessé: ó, teu filho vai voltar mais não, vai ficar aqui comigo. E Davi, ele fica ali. E a fama de Davi, ela vai crescendo. Por quê? Davi agora, ele começa a guerrear por Israel. Lá em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, a fama de Davi começa a crescer. Davi ia para as lutas com os homens, o rei Saul também ia. Aí quando voltavam de guerra, e as mulheres dançando e cantando, se respondiam umas às outras dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10.000 milhares. Davi feriu 1.000. Aliás, Saul feriu 1.000. Davi feriu 10.000. Isso começa a incomodar a Saul, porque Saul era o rei e a honra e a glória tinha que ser para ele, mas estava indo para Davi. No versículo 28 desse capítulo 18, José, por favor. 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Pode passar. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Veja que agora Davi, o seu senhor, de ser o seu senhor, agora é o seu inimigo. Ele quer matar a Davi. E a fama de Davi corre por todos os cantos. E o que é que Davi faz para não morrer?
Davi foge. Primeiro Davi ele foge para Gate, capítulo 21, versículo 11. Versículo 11 em diante, capítulo 21, 11. Davi agora ele foge do rei Saul, que ele sabia se ficasse, ele iria morrer. Aí ele diz, aí ele foge lá para Gate, não é? Porém as cidades de Aques lhe disseram, Davi ele estava atrás de refúgio. Porém os criados de Aques lhe disseram, não é este Davi o rei da terra? Não se contava deste nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10.000 milhares. Pode passar, presbítero. E Davi considerou essas palavras do seu ânimo e temeu muito diante de Aques. Davi ele foi pedir refúgio. Quando os homens dizem que Davi ele é grande, Davi ele é poderoso, aí Davi em seu coração, não é? O ânimo dele, ele começa a temer por causa dessas palavras. Ele sabia se o rei Aques, o rei de Gate, pegasse ele, certamente Davi, nesse momento Davi iria morrer. Mas quem é de Deus, quem é soldado de Deus, Deus dá, aleluia, Deus dá sabedoria, Deus dá capacidade e Deus dá estratégia. Qual foi agora a estratégia de Davi? Davi sabia que ia morrer. Davi estava sozinho no reino inimigo. Aí a estratégia de Davi foi ele dizer que estava doido. Passa aí, pastor, por favor. Por isso se contrafez diante dos olhos dele e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas da entrada e deixava correr a saliva pela sua barba. Pode passar. Então disse Aques aos seus criados, eis que bem vês que este homem está louco, porque me trouxeste a mim? Esse homem aí não é perigo nenhum não, ele está doido, vocês trazem um doido para mim. Passa aí, pastor. Faltam a mim doidos, ou seja, no meu reino já tem doido demais não, vocês trazem mais um, para que trouxeste a este, para que fizesse doidices diante de mim. Há de entrar esse doido na minha casa? Entra não. Passa aí, pastor. Então Davi se retirou dali. A estratégia de Davi. Tem momentos que a gente tem que dar uma de doido. Tem que dar uma de doido. Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Aí nós entramos no texto que nós lemos. Davi agora pega toda a sua família, seu pai, sua mãe, né? Seus irmãos, e descem. E agora Davi ele se esconde na caverna de Adulão. E quando Davi está lá escondido, não sei quem contou a esses homens, aí chegam homens na condição pior do que a de Davi. 400 homens, né? 400 homens cheios de problemas. Imagina agora Davi com a sua família. Chega a 400 homens problemáticos. Homens, não é? Em aperto. Homens endividados e homens amargurados de coração. Davi, quando vê aqueles homens, ele poderia expulsar aqueles homens
Poderiam dizer que não queriam aqueles homens ali, mas Davi aceita aqueles homens. Eu imagino agora Davi conversando com aqueles homens, né? E aí, meu filho, tá tudo bem? Davi, tá um aperto só a minha vida. Misericórdia. E aí, meu filho, como é que estão as coisas? Suas contas estão pagas, está tudo em dias? Davi, estou no SPC, estou endividado que você nem imagina. E você, meu filho? Como é que você está? Como é que está a sua família? Vai bem? Davi, estou decepcionado com a minha família. Minha mulher já não quer mais me obedecer. Meus filhos cresceram, já não ligam mais para mim. Olha, Davi, eu estou num desgosto só. Veja as qualidades de homens que estavam com Davi. Davi já tinha o seu problema, e chega mais problemas para Davi. Mas Davi, ele estava só, não é? E entre aqueles homens que eram um peso morto para a sociedade, homens desonrados para as sociedades, homens esquecidos pelos parentes, homens que talvez quando se afastou dos seus amigos disse: graças a Deus, isso era um peso na minha vida. Mas aqueles homens, eles foram ao lugar certo. Davi olha para eles, capítulo 22, versículo 2. E ele se fez chefe deles. Davi se fez chefe deles. Olha, vocês estão amargurados, vocês estão endividados, decepcionados. Tem problema não. Vocês vieram ao lugar certo. Confia em mim. Eu posso mudar essa situação de vocês. Confia em mim. Primeiro que Davi, ele sabia quem ele era. E nós temos que conhecer com quem nós estamos andando. Aleluia. Esses homens, mesmo nessa situação, a fama de Davi crescia, e eles sabiam quem era Davi. Eles sabiam que Davi, ele tinha sido ungido rei, mesmo ele não sendo rei. Eles não perderam a esperança e ficaram com a pessoa certa. Por quê? Se Davi for rei, e ele vai ser rei, a nossa sorte, ela vai mudar. Por isso, Davi, nós estamos com você. Nós contamos com você, Davi. Aleluia. Davi, ele representa, na linguagem de hoje, Davi representa Deus. Aleluia. Se você está no Serasa, se você está endividado, se você está amargurado, se você está decepcionado com a sua família, se você está cheio de problemas, parabéns. Jesus te aceita do jeito que você está. Você veio no lugar certo. Jesus, aleluia. Esse é o primeiro passo que você dá. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, que não servimos para a sociedade nos olha com os olhos de desesperança, com os olhos de desprezo.
você está no lugar certo. Você está na casa de Deus. E quando o homem ele reconhece que está nessa situação, Deus carimba. Pá! Aceite. Eu te aceito. Porque Deus ele não é como o homem aí fora ele te rejeita. Deus ele te aceita na condição que você está. Ah, eu não gosto de fulano porque fulano ele rouba. Jesus te aceita. Eu não gosto de fulano porque fulano é fofoqueiro. Jesus te aceita. Eu não gosto de fulano porque fulano é trambiqueiro. Jesus te aceita. Jesus te aceita e quer mudar a situação da tua vida. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 11, coloca aí, pastor, por favor. Capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqueles homens, eles foram de encontro a Davi. E nós com os nossos problemas temos que ir de encontro a Deus. Com os nossos fardos, com os nossos problemas. Talvez o teu marido ele não vai resolver. Talvez a tua esposa não vai resolver os teus problemas. Talvez os teus filhos não vai resolver o teu problema. Mas com certeza o Deus de Israel ele vai resolver. Você está no lugar certo. Aleluia. Sabe por quê? Quem presta, o homem quando diz que presta, ele mesmo se autodiz eu presto, ele não vem. Quem tem muito dinheiro, quem tem muito poder, ele não vem. Quem pode fazer alguma coisa, ele não vem. Então sobrou o quê? Eu e você, homens e mulheres, que nós nos reconhecemos como pecadores. Não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. Estamos aqui porque reconhecemos que não merecemos, mas precisamos da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Não estamos aqui porque somos bons. Não, estamos aqui porque somos homens pecadores. E sabemos que só quem pode perdoar os nossos pecados é Jesus. Não há nenhum outro que pode perdoar os nossos pecados. Só aquele que pagou lá na cruz, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 2, versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se você está aqui nesta noite é porque você está doente, doente espiritualmente, e só quem pode te curar é o doutor Jesus. A doença da alma, a doença do pecado, só Jesus pode sarar. E eu e você estamos no lugar certo. Aleluia. Assim como os 400 foram até Davi, nós precisamos nos achegar a Jesus. Aleluia. E Ele quer assumir o rumo de nossas vidas. Davi olhou para aqueles homens e disse: estou com vocês e não abro.
eu vou ser chefe de vocês. Ninguém quis não? Não, eu quero. Jesus essa noite também diz: a sociedade aí fora te despreza. Aqueles que dizem ser teus amigos te desprezam. Eu te aceito. Vem. Vem. Eu quero mudar o rumo da tua vida. Eu quero mudar o rumo da tua história. Talvez alguém aí fora já olhou para você e disse: você não tem mais jeito, você não tem mais solução, você está perdido. Jesus diz: você é muito valioso para mim. Você ainda tem esperança. Não importa os teus pecados, não importa as tuas falhas, Jesus quer mudar a tua história. Jesus diz: vem. Sociedade não te aceita, a tua própria família ela não te aceita. Eu te aceito. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Aqueles homens, eles começam a confiar em Davi. Eles entregam tudo a Davi. E eles têm a esperança que a sorte de Davi vai mudar. E você tem que ter a esperança que Deus pode mudar a tua sorte. Você tem que ter a esperança que Deus pode mudar o rumo da tua história. Não importa qual é o roteiro da tua vida, não importa. Jesus pode. Jesus transforma. Quantos homens e quantas mulheres que a gente olha por aí, e um dia nós olhamos e dissemos: isso aí serve para nada não, esse aí está perdido. Mas hoje serve ao Deus que tudo pode. Homens que um dia até mataram, assassinaram. Jesus perdoa? Perdoa. Perdoa. Vinde na condição que você está, não importa o que você fez, mas mude. Tem um evangelho aí fora, fofinho, dizendo: pode vir do jeito que você estiver, e pode continuar, traga seu dízimo, sua oferta, venha para os cultos. E se não der para vir para os cultos, beleza, o importante é você trazer seu dízimo, sua oferta, e está tudo certo. Não, esse não é o evangelho. O evangelho de Jesus é: venha do jeito que você está. Você bebe? Venha, não tem problema não. Você se prostitui? Venha, sem problema nenhum, eu te aceito. Jesus diz: eu te aceito. Você rouba? É assaltante? Venha, eu te aceito. Porque vocês são doentes, eu vim para os doentes. Venham e mude de atitude. Venham e mude de vida. Venham que eu quero dar uma nova história na tua vida. A sorte de Davi muda. Agora o rei Saul, 12 anos. Lembram-se que Davi passou 12 anos, foi ungido rei. Isso aí é importante para a gente, que muitas das vezes eu e você podemos até ter o chamado, mas não chegou o tempo ainda. Não queira pular etapas. Não. Eu e você até podemos ter o chamado, mas ainda não é o tempo de Deus na nossa vida. Espere o tempo de Deus na sua vida. Davi, ele teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul. Davi teve. Estava na caverna, Saul entrou, né, para aliviar o ventre, fazer o número 2. A Bíblia diz isso. Davi vai lá
e corta a orla de Saul. Teve a oportunidade de matar Saul. Outra vez Saul dorme na caverna. Davi vai lá e corta a orla de Saul. Para você chegar na etapa de Deus, você não precisa matar ninguém. O que eu e você precisamos é esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. E só quem pode dizer que eu e você estamos prontos é o homem que já foi ungido por Deus e dizer a você: você agora está pronto. Foi assim com Davi. 12 anos atrás, Davi ele foi ungido. Sabe, tem muita gente que tem um chamado, e quando ele pensa que tem um chamado, ele está pronto. Não, pode ter um chamado, mas não está preparado. E Deus ele vai te preparando. Foi assim com Davi. Davi ele teve todo um processo. Davi ele tinha intimidade com Deus. Davi, mesmo sendo chamado, ele não deixou de ser amigo de Deus. Ele não começou a ser soberbo, porque tem pessoas que quando tem um chamado de Deus, fica soberbo, fica se achando que é o cara. Não, é o processo de Deus na minha e na tua vida. Davi, ele entendeu que ele só poderia ter sucesso se Deus dissesse: agora é sua vez. Davi sabia que só estava preparado quando Deus dissesse: agora é sua vez. Agora você está preparado. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te preparei, e agora chegou o tempo. Espere o tempo de Deus na sua vida. Não pule etapas, porque quando pulamos etapas, não fazemos a vontade de Deus. E certamente não vamos ser bons obreiros, não vamos ser bons homens e mulheres ministros de Deus. Não. Espera o tempo de Deus na tua vida. A sorte de Davi agora muda. O rei Saul, agora ele morre. Aí em 2 Samuel capítulo 2, 2 Samuel capítulo 2, versículo 1 e 3. E sucedeu depois disto, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Aqueles homens que chegaram ali endividados, solitários, sozinhos. Veja que Deus trabalhou com aqueles homens 12 anos. A esperança deles, eles não perderam a esperança que um dia a vida deles iriam melhorar. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã e Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Passa aí, pastor, por favor. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família. Veja o que Deus fez dentro de 12 anos com aqueles homens. Restaurou a sua vida, restaurou sua família, restaurou sua dignidade, transformou aqueles homens, deu uma nova história, fez uma nova história na vida daqueles homens que chegaram amargurados, endividados, sozinhos. Agora eles sobem, cada um com a sua família. Deus quer dar um renovo a você.
Davi disse: confia em mim ou você, o líder de vocês. E Deus diz: confia em mim que eu mudo a sua sorte. Não sei qual é o problema de vocês hoje, mas se vocês confiarem em Deus hoje, amanhã vocês vão estar como esses homens. Homens restaurados, homens curados, homens transformados pelo poder de Deus, e cada um com a sua família. Homens restaurados. Imagina agora 400 homens que não tivessem acreditado na palavra de Davi. Davi disse: eu vou tomar conta de vocês. Tu, Davi, vai tomar conta da gente. Tu já sois um fugitivo, tu tem o quê para nos dar? Tu tem o quê para nos proporcionar? Tu és fugitivo, tu não tem nada, tu não é ninguém. Mas aqueles homens confiaram em Davi. E quando nós confiamos em Deus, Deus muda a nossa sorte. Sabe qual é muitas das vezes o problema dos homens? Até nós que estamos dentro da igreja, não andamos com quem devemos andar. Muitas pessoas têm promessa de Deus e nós sabemos, mas preferimos andar com pessoas que ficam fazendo mexerico dentro da igreja. Muitas das vezes começando a criticar aquele que tem promessa de Deus. Esquecemos que temos um Deus que quando Ele cumpre, Ele faz. E temos que andar com essas pessoas que têm promessas de Deus, porque quando as bênçãos vêm para ela, as bênçãos te abençoam também. Temos que ser sábios, irmão. Temos que andar com pessoas que têm promessas de Deus. Tem gente que está dentro da igreja, não falo daqui, falo numa igreja como um todo, mas não quer nada com a vida, não tem um relacionamento com Deus, não tem uma história com Deus, não tem nada para acrescentar em nossas vidas, mas estamos ali. E quando a bênção do irmão vem, nós perdemos. Ande com quem tem promessa de Deus. Que a promessa de Deus, as bênçãos de Deus, quando ela vem, ela abrange muitas coisas. As promessas de Deus, quando Ele promete, não é coisa pouca, é coisa grande. E se você sabe que tem alguém que tem promessa, irmão, ande com essas pessoas, abençoe essas pessoas. Lembra de Israel? Hoje está uma guerra, mas Deus disse o quê? Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Mas quem te abençoar, quem estiver contigo, quem velar por ti, eu vou abençoar. É isso que Deus quer dizer. Anda com quem tem promessa de Deus. E a promessa de Deus na vida do teu irmão, se tu acreditar, ela abrange você também. Eu aprendi isso na minha vida. E tenho aprendido. E Deus, Ele tem nos abençoado grandemente. Não sou merecedor do que Deus, Ele tem feito para comigo e com a minha família. Não sou merecedor. Mas Deus tem nos abençoado, graças a Deus. Graças a Deus. E não pense que as bênçãos de Deus, quando falamos das bênçãos de Deus, é só bênçãos financeiras. Não. Não. Porque quando falamos de bênção, é logo bênçãos financeiras. Não, irmão. Não. Deus pode abençoar financeiramente? Pode. Mas tem muitas formas que Deus, Ele abençoa os seus servos. Sabe aquele teu filho que muitas das vezes você diz que menino, esse menino corre muito. Agradeça a Deus, porque é saúde e é bênção de Deus. Já pensou quantas mães estão nos hospitais, moram nos hospitais porque o menino não tem saúde?
mas o teu tem. É bênção de Deus. Aleluia. Aí Davi, ele sai e honra esses homens. Ele leva esses homens. Esses homens agora estão curados, restaurados com suas famílias. Mas vejam que foram 12 anos. É todo um processo. E tem gente que não aguenta. Quando Deus diz que vai fazer, Deus está demorando muito. Eu não aguento mais. Fica no teu lugar, que Deus disse que vai fazer, Ele faz. Deus está demorando demais. O tempo de Deus não é o meu e o teu. O tempo de Deus é o dele. Fica no teu lugar fazendo a vontade dele. Que dizem, quem tem promessa de Deus não morre. É mentira. Morre sim. Se for desobediente, morre. Se for desobediente, morre. Morre no meio do caminho, como o povo de Israel. O povo de Israel tinha promessa que iam entrar numa terra prometida. Mas no meio do caminho começaram a reclamar. Reclamaram de água. Reclamaram que só comia maná, quero carne. Reclamaram porque o povo inimigo estava vindo atrás deles e eles iam morrer ali, na frente do mar. Os egípcios reclamaram. Mas Deus disse, não se aperrei não, eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Deus manda 12. Os 12 chegam lá e começam a olhar. Dois olham com um olhar de esperança, um olhar de confiança, com um olhar de que Deus, Ele falou a coisa certa. Deus disse que ia dar. A terra é essa. Mas 10 olharam e disseram, dá nada. Os homens são muito grandes. Os homens são gigantes. O povo é muito numeroso. Sabe? Deus, Ele prometeu, Ele vai fazer. Não olha para as dificuldades não. Dificuldades faz parte do processo. Dificuldade faz parte do processo, irmão. As lutas faz parte do processo. Tem momento que está ruim, vai ficar pior ainda. Faz parte do processo, não desiste. Deus, Ele vai fazer. Ele prometeu, Ele vai fazer. Aqueles 10 só viram dificuldade. Não vai dar não. E por causa disso, Deus queria matar tudinho. Aí Moisés disse, ó Deus, vê só, tirasse nós lá do Egito, aí tu vai matar tudinho. O que é que a vizinhança vai fazer? Moisés, vou matar tudinho, vou deixar só tu. Aí de tu eu vou fazer uma outra nação aí, vai dar tudo certo. Não. Aí Moisés disse, não. Beleza, Moisés, vou matar não. Agora não. Vou matar de um por um. Nenhum desses aí vai entrar na terra prometida não. E a palavra de Deus diz que quem saiu do Egito só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés ele entrou. Nem o próprio Moisés ele entrou. Josué e Caleb ele entraram porque confiaram na palavra de Deus. E muitas das vezes nós estamos vendo aquilo que Deus ele vai nos dar. Deus está dizendo, isso é teu. Josué e Caleb viram a terra. Isso é nosso. Pela fé nós já alcançamos. E muitas das vezes nós estamos vendo e estamos como aqueles 10. Poxa, vai dar certo nada. É muito difícil, não tem condições. Lembre-se que nós servimos ao Deus do impossível, irmão. É o Deus do impossível. Se Ele não fosse o Deus do impossível, nós, homens pecadores, nós não estaríamos aqui. Porque Ele é o Deus do impossível. Porque Ele pode restaurar a nossa sorte em coisas difíceis. Se fosse coisas fáceis, nós não estaríamos aqui não. Estaríamos não. Está aqui dia domingo para quê?
escutar esses cabafé aqui, tudo falando aqui. Vocês sentados aí, com tanta coisa boa para fazer aí no mundão. É ou não é verdade? Mas estamos aqui porque confiamos no Deus do impossível. A sorte de Davi mudou. Davi não se esqueceu daqueles homens. Bota aí, pastor, por favor. 2 Samuel, capítulo 5, 1 e 6. 2 Samuel 5, 1 a 6. Veja. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. Passa aí, pastor, vai passando. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Promessa de Deus para Davi. Esses homens, eles sabiam. Passa aí, pastor, por favor. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. 12 anos depois. Passa aí, pastor. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou em Hebrom. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Versículo 6. E partiu. Quem honra é honrado. E partiu o rei com os seus homens. Aqueles homens honraram Davi. Davi poderia agora estar numa boa, agora eu sou rei, tem muitos homens. Olha, vocês chegaram aí tudo endividado, tudo ferrado, sem família. Restaurei aí vocês, mas preciso de vocês mais não. Não. Lembre-se, quem honra é honrado. Esses homens honraram Davi quando Davi era ninguém. Esses homens honraram Davi quando Davi era um fugitivo. Aí Davi agora honra. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo... Aí é uma guerra que tem. Mas veja que Davi, ele honra esses homens. Deus, ele quer te honrar. Honrem a Deus. Temos que honrar a Deus para sermos honrados. Muitos não querem honrar a Deus, mas querem honra. Você pode até ter honra do homem, mas a melhor honra que eu e você podemos ter é a honra de Deus nas nossas vidas. 12 anos Davi treinando aqueles homens, e diz que dali saem os valentes de Davi. Aqueles homens que chegaram ali sem perspectiva de vida nenhuma. A palavra de Deus diz que teve uns valentes de Davi. Certa vez Davi ele pensou: quem dera eu tomar água lá do poço. Ele pensou em voz alta. Está lá em... Cadê? 1 Crônicas capítulo 11 17. 1 Crônicas capítulo 11 17. E desejou Davi. Ele desejou, ele não pediu. Ele pensou em voz alta. Aí disse: quem me dera beber água do poço de Belém, que está junto à porta. Aqui tem água, mas a água daqui não é tão boa como a de lá. Passa aí, pastor. Então aqueles 3 daqueles 400 que chegaram lá sem valor nenhum. Então aqueles 3, tinha 3 que estavam escutando a conversa, o pensamento de Davi. Davi pensando em voz alta.
Então aqueles 3 homens romperam pelo acampamento dos filisteus. Veja a audácia desses homens, filisteus, inimigos de Israel. Eles estavam acampados justamente no caminho do poço. E tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Romperam os inimigos, 3 homens romperam o arraial dos inimigos. Aí Davi quando viu aquilo, disse: não, eu pensei, eu não pedi, longe de mim está eu beber desta água. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor, porque foi água de sacrifício. Aqueles homens sacrificaram por Davi, porque Davi cuidou daqueles homens, e aqueles homens agora tinham zelo por Davi. Deus, ele tem cuidado de mim e de você. Será que nós temos zelo pela obra do Senhor? É para pensar. Deus, ele tem cuidado de mim e de você. Temos zelado pela obra do Senhor? Temos feito a vontade de Deus? Porque Deus escolhe eu e você, porque somos pecadores. Certa vez teve uma luta que um dos valentes de Davi matou tanto do homem que a espada ficou grudada na sua mão. 2 Samuel capítulo 23, 9. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, passa aí, pastor. Então se levantou e feriu os filisteus, até cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Um homem só. Aqueles homens endividados, aqueles homens cheios de problemas, aqueles homens sem esperança, agora são homens valentes, porque deixaram que o rei tomasse conta deles. Não sei qual foi a situação que você entrou aqui, não importa para mim, mas deixe Deus tomar conta da tua vida, que Ele quer te transformar, Ele quer te mudar. Não importa a tua situação. O homem aí fora diz que você não tem jeito, mas Jesus diz: eu te amo. Só quem pode dizer a você que te aceita ou não é Jesus. E Jesus, ele nunca vai dizer que não te aceita, porque ele já pagou por você lá na cruz do Calvário. Ele pagou, e só ele pode dizer: eu te rejeito e eu te aceito. E ele nunca vai dizer a você que te rejeita. Ele sempre te aceita, da forma e do jeito que você está. Aqueles teus amigos que dizem ser teus amigos não tem nada para te dar, não tem nada para te oferecer. Talvez o caminho que você tenha tomado com teus amigos é caminho de morte, mas o caminho de Deus é caminho de vida e vida eterna. O melhor amigo é Jesus. Você não tem amigo. Melhor amigo é Jesus, e Ele quer tomar conta de você e quer mudar a tua sorte, como mudou a sorte desses 400 homens.
homens endividados, homens desgostosos com a vida, homens em aperto, e Deus restaurou a tua sorte. E Deus nessa noite diz: deixa eu tomar conta de você. Que Deus nos abençoe nesta noite.